Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, o nosso tema é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Irmãos, falar que alguém é o seu Senhor naquela época, dizer que alguém é o seu Senhor, sendo um homem crucificado, não era uma coisa muito boa. Eles não encaravam essas coisas como nós encaramos hoje. Nós entendemos que essas pessoas, às vezes, que sofrem e que morrem pela sua convicção religiosa, pela sua convicção em alguma coisa, acaba até se tornando um mártir, né? Mas naquela época não era bem assim. Mas aqui no nosso textuário, nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque para os gregos não faz sentido um Deus, porque eles tinham um panteão de Deus, eles acreditavam em muitas mitologias, mas para eles não fazia sentido um Deus sofredor. Para o grego não fazia sentido, porque para o grego, um Deus, né? Um Deus era um herói que vencia todos, que travava batalhas, que não morria. Por isso que nós vemos até o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 15, acerca da ressurreição. Porque Jesus, ele venceu a morte. Jesus foi o único que venceu a morte. Jesus morreu e ressuscitou, então Jesus venceu a morte. E se Jesus não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz lá, que a nossa fé não tem sentido, né? E para o judeu, como eles esperavam um Cristo, né? Um rei, né? Um rei, na forma realmente assim, um rei mesmo, eles não entenderam acerca da manifestação de Jesus e como Jesus se manifestou. Mesmo que Isaías e os outros profetas disseram como seria o ministério de Jesus, eles não esperavam um Cristo assim. E aqui na nossa verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Jesus sendo crucificado é a nossa esperança de salvação. Pelo fato de Jesus ter sofrido e padecido, isso sim é a nossa, como é que eu posso dizer, o nosso sentido de fé. Porque Jesus, nós vemos que a questão do madeiro, tudo isso tem um simbolismo. Nós trazemos isso, uma analogia, um simbolismo, uma revelação acerca daquilo que foi feito no Antigo Testamento. Mas, naquela época, eles não pensavam assim, eles pensavam diferente. A cultura acerca de heróis deles era diferente. Então, por isso que o apóstolo Paulo teve que insistir e quebrar alguns paradigmas. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Aqui ele vai falar do sábio, ele vai falar acerca da loucura, ele vai falar acerca daquilo que ele teve que debater, né, no caso, confrontar alguns ensinamentos para as pessoas e explicar, meus irmãos, para as pessoas o porquê que para ele fazia todo sentido um Cristo crucificado, um Deus que morreu, mas que ressuscitou e foi visto por muitos, não foi visto por uma pessoa, não, foi visto por muitas pessoas, porque Jesus ficou um tempo aqui, depois que ele ressuscitou aqui na terra, ensinando, conversando, ele ficou interagindo não somente com os discípulos, mas com as pessoas, então as pessoas viram isso. Mas muitos não aceitavam, muitos até não acreditavam, mesmo vendo aquela historinha até que os romanos inventaram. Claro, muitas pessoas se baseiam nisso, mas o apóstolo Paulo, ele soube contornar bem isso e trazer um ensinamento para as pessoas. Claro, nem todos aceitaram, mas muitos aceitaram, isso é ótimo, principalmente para nós. E hoje nós temos essa mentalidade e essa visão mais aguçada, porque a partir dos dias, dos séculos que foram passando, nós vemos que o homem conseguiu compreender melhor isso, mesmo que não viva pela sua compreensão, mas conseguiu compreender a questão dessa ressurreição, a questão do Cristo crucificado sendo o Senhor para a salvação. Aqui na nossa introdução, Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O apóstolo Paulo pregou aos judeus, pregou aos gentios. Nós já falamos que quando ele chegava numa cidade e tinha uma sinagoga, ele primeiro ia pregar na sinagoga, ele ia interagir, ele ia estar com os irmãos na sinagoga. Ou seja, quem frequentava a sinagoga? Os judeus. E depois, uma forma de ele sondar a cidade e começar a pregar para os gentios. O seu ministério foi muito forte com os gentios.
Amém? No tópico 1, a centralidade da pregação de Paulo, parte 1, o ministério da pregação e o Cristo crucificado, sem menosprezar os demais escrituras do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. O apóstolo Paulo ele traz doutrinas bíblicas, principalmente na questão da carta aos Romanos. Ele traz toda a sua escrita, todas as escritas de cartas que ele fez, foi uma questão de doutrinar a igreja, foi que a igreja tivesse uma identidade. Nós vemos Tiago escrevendo, nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo, nós vemos o apóstolo João escrevendo. Mas a questão da doutrina, na questão de alguns pormenores que existia, que tinha, porque o judeu, meus irmãos, não era assim, não entrava muita, não tinha muita a oportunidade de outros ensinamentos. O judeu ele é muito ortodoxo, né? Ele é muito ortodoxo. Mas na igreja gentílica, como estava vindo muitas pessoas de todas as culturas, pessoas de todas as religiões, então o apóstolo Paulo teve que criar um padrão, uma doutrina, no caso, né? Teve que criar, não. Deus revelou para ele uma doutrina, e para ter um padrão, para a igreja houvesse um padrão. Como nas Assembleias de Deus, nós cremos a Assembleia de Deus, para nós sabermos em que nós cremos. Porque há muitas igrejas hoje, há muitas doutrinas hoje. Doutrina não é usos e costumes, é em que nós baseamos a nossa fé. É claro, então aqui nós vemos que o Cristo crucificado era uma coisa assim muito distante da realidade que eles queriam. Eles queriam uma outra realidade de Cristo. Eles queriam um Cristo que pudesse resolver os problemas políticos dele. Mas Jesus veio resolver o problema espiritual e a eternidade das pessoas. Na parte 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. É uma das cartas de Paulo, lemos, porque a palavra da cruz é loucura. É aquilo que nós já estamos comentando, né? A questão de um Cristo, um Deus morrer no madeiro, um Deus passando vergonha. Irmãos, é claro que se nós vivêssemos hoje, é fácil nós entendermos isso, é mais fácil. Mas naquela época, mesmo que existiam muitas testemunhas, existia também muita mesmo, uma pessoa que estava se contrapondo à outra. Era uma pessoa que não aceitava essa questão. Então, uma oposição, melhor, né? Era uma oposição a esse tipo de ensinamento. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar acerca disso, é que nem hoje, meus irmãos. Quer ver uma coisa? Você começa a falar acerca que esse mundo vai acabar, e as pessoas sabem que vai acabar. As pessoas têm consciência, mas muitos querem ignorar esta verdade. Querem ignorar que o mundo está se caminhando cada vez mais para o caos e que Jesus vai arrebatar a igreja. E muitos querem ignorar isso. E claro, muitos não acreditam nisso e muitos ignoram. É que nem hoje, meus irmãos, que nem aquela época. Ignoravam e não acreditavam nessa verdade. Mesmo sabendo que existia, mesmo sabendo que as pessoas viram, mesmo tendo testemunhas, as pessoas muitas das vezes não querem acreditar, não querem aceitar esta verdade. Na parte 3, para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Eles queriam saber qual que é a lógica, qual que é o sentido de um Deus ser pregado no madeiro, né? Ser pregado, ser ridicularizado, ser envergonhado, e se tornar e ser um salvador da humanidade. Eles queriam entender qual é essa lógica, né? Mas a lógica é aquilo que está no Antigo Testamento, o servo sofredor, Isaías 53. Isso é a lógica para nós. Para nós, a maior lógica é a fé. Nós temos fé no Senhor, nós temos fé em Jesus. Temos os ensinamentos bíblicos que nos leva a ter essa consciência, a ter essa mentalidade, porém nós temos fé que ele é o Cristo, que aquele que morreu no madeiro faz todo sentido para nós, no sentido de salvação. Por tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, por tudo aquilo que Deus já fez em nós e por tudo aquilo que Deus fez naquele momento. E para os judeus, eles esperavam uma pessoa, né, que resolvesse os seus problemas políticos. E isso, meus irmãos, que trouxe uma certa, quem sabe, uma certa frustração, até mesmo para as pessoas daquela época, né? Que eles esperavam um Jesus assim, mas Jesus não veio do jeito que eles queriam. É como hoje, às vezes as pessoas pensam que Jesus vai fazer isso na vida delas.
e Jesus quer salvar a alma, transformar, perdoar os pecados, e a pessoa acaba se frustrando, né? Se frustrando. No tópico 2, a expressão-chave na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério da pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos, o Evangelho de Cristo. Nós vemos os evangelhos falando acerca do evangelho, o evangelho que é as boas novas, mas também o apóstolo Paulo falando acerca do evangelho, as boas novas. Irmãos, boas novas é trazer, mudou tudo, não, meus irmãos, é trazer uma nova notícia, uma nova inspiração, um novo entendimento daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é Cristo, daquilo que é o Senhor. É uma nova fase, é um novo momento. E aqui na parte 2, Cristo crucificado, em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então o apóstolo Paulo ele joga, olha, ele fala com ele, vocês não viram isso? Vocês não ficaram sabendo disso? Porque o judeu antes das diáspora, eles ficavam muito ali, o negócio é Jerusalém, o negócio nos arredores ali. Então eles sabiam tudo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, não existia televisão, não existia internet, mas existia a fofoca, né? Mas existia a questão de as pessoas falarem e contarem umas para as outras os acontecimentos que elas presenciaram. E foi exatamente o que aconteceu. Eles presenciaram, eles ouviram falar, eles sabiam de toda a história, meus irmãos, que Barrabás, escolheram Barrabás através de Jesus, que esse Jesus que foi crucificado era o mesmo que curou leproso, que ressuscitou morto, que transformou algo em vinho, que curou cego, que fez milagres e maravilhas, meus irmãos, que dava um ensinamento abençoador, que as pessoas saíam assim cheias da presença de Deus. Eles sabiam quem era este homem. Mas para eles, não era assim que eles queriam um Cristo. Para eles, até hoje, Jesus é mais um profeta, né, que morreu. Não é o Cristo salvador da humanidade, não é o Cristo que veio libertar os cativos, que veio libertar a nossa vida das cadeias do pecado. Aqui na parte 3, Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido, realmente. Em Coríntios, né, capítulo 15, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos bem isso, o apóstolo Paulo explicando a ressurreição, o porquê da ressurreição, qual é o sentido da ressurreição. Porque um Deus que morre e não ressuscita, ele vai ficar o quê, meus irmãos? Só na mentalidade das pessoas. Como essas mitologias gregas que o Deus fulano que gladiou com o Deus ciclano e ele morreu, e aí aquele foi vitorioso. Não, Jesus, ele ressuscitou. E pelo fato de Jesus ter ressuscitado, ele continua sendo Deus. Ele não é um Deus morto. Porque uma figura de um Deus morto é um Deus que não tem mais sentido, que não tem mais atuação. Jesus, ele ressuscitou. Então a sua atuação continua. A atuação de Jesus na humanidade sempre foi e sempre será constante. Até mesmo antes de ele virar homem, Jesus já atuava na humanidade. Mas agora, aquele que atuava na humanidade, que estava encoberto, agora ele se revela. Então essa é a grande questão que nós temos que ter conosco. Um Cristo que morreu, mas ressuscitou. Ou seja, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, teve um propósito da sua morte. E teve um propósito da sua ressurreição. Qual é? De continuar atuando na humanidade. Continuar dando a oportunidade para o homem ser melhor. No tópico 3, os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. Quando nós deixamos que esse Cristo crucificado, o Cristo sofredor, né? Claro, meus irmãos, a gente tem que pensar num Cristo vitorioso, mas não podemos se esquecer daquilo que Jesus passou. Por isso que a gente vai participar da ceia. Uma das coisas ali que a palavra de Deus diz é mandar nós trazermos em memória. O que é a memória? É nos resgatarmos a memória para nós sabermos o que o Senhor Jesus já fez na humanidade, fez há 2000 e tantos anos atrás e continua realizando hoje. Então essa é a conexão que nós temos que fazer.
Então, uma vida do poder de Deus não é sair pulando, sou o quê? Sou cheio. Não, meus irmãos. É ter uma vida na presença de Deus, em obediência e estar cada dia mais buscando a graça do Senhor Jesus para que venha atuar em nossos corações. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, né? Não é que vai confrontar, vai ser opositor e vai ser oposição a tudo e a todos. Não, meus irmãos. É também saber lidar com todas as pessoas, saber ter sabedoria para poder conversar, seja com o ateu, seja com o filósofo, seja com o erudito, seja com quem for. Porque nós vemos que, já viu aquela questão, às vezes o pastor cheio de pompa, chega na igreja, o teólogo, o erudito, e fala palavras difíceis, e as pessoas não entendem nada, porque ali é sabedoria de homem. Mas chega o irmão mais simples, o irmão às vezes que não teve tanta oportunidade de estudar como essa pessoa, como esse pastor, e ele traz um texto simples da Bíblia, e aí, meus irmãos, manifesta a presença de Deus, não questão de os irmãos pularem, mas as pessoas sentem que Deus está falando. Mas é claro, o erudito pode ser usado por Deus, claro, mas tem que ser humilde, totalmente dependente de Deus, totalmente disposto a ser usado por Deus. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. O que acontece, meus irmãos? A mensagem da cruz, ela mostra quem verdadeiramente nós somos. Muitas das vezes aquilo que nós estamos ministrando para as pessoas, nós estamos ministrando primeiro para nós mesmos. Por quê? Porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, antes de nós falarmos qualquer coisa, nós temos que estar o quê? Na dependência da mensagem que Deus colocou para nós e nos enquadrarmos naquilo que Deus vai nos usar para falar. Então, a mensagem, uma vida na dependência de Deus, é isso. Essa dependência de Deus tem que estar dentro de nós e essa mensagem tem que falar conosco. E através dessa manifestação que Deus vai colocar dentro de nós é o que vai trazer uma palavra abençoada para as outras pessoas. Então, uma vida na dependência de Deus, como o apóstolo tinha, não é assim, o irmão me convidou para pregar lá no domingo e eu vou deixar Deus me usar e chegar na hora lá eu abro a Bíblia. Não, meus irmãos, é se preparar. Uma vida na dependência de Deus é estar preparado. É se preparar, né? Aquilo, claro, na medida do possível, é se preparar, é estudar, é buscar conhecer. E aquilo que nós vamos falar, aí sim é dependência de Deus. Porque Deus vai usar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós pesquisamos e buscamos, e aí nós vamos falar, não, Senhor, né? E Deus vai dar a palavra, a gente vai, e a palavra que sai da nossa boca, isso sim é dependência de Deus. Qual é o assunto que vai ser tratado? Qual é a dinâmica, qual é a direção que nós vamos levar, que Deus vai nos levar ali na pregação, qualquer coisa, é sim dependência de Deus. E fora as outras muitas áreas da nossa vida, que tudo é uma dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus em todos os momentos. O ar que respiramos é dependência de Deus, o nosso corpo é frágil mesmo, nós somos dependência de Deus. Em todos os momentos, o ser humano é totalmente dependente de Deus, seja o ateu, seja quem for, é dependente de Deus, mesmo que ele não queira, mas ele é dependente de Deus. Amém? E a nossa conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então a mensagem do Senhor, ela transforma o homem, é para transformar o homem. É para fazer com que o homem seja uma nova criatura. O homem venha a ser uma nova pessoa, viver uma nova realidade. Aquele que pecava não peca mais. E quando cometer algum deslize, sabe que pedir perdão, sabe que não pode conviver com o pecado. Então essa é a mentalidade que o homem tem que ter acerca de Deus. Um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que faz a obra dentro de nós. Essa é a mensagem, essa é a mentalidade que nós temos que ter. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.